O programa Espírito Estudo sobre a Casa Espírita, segundo Jesus e Kardec, reuniões e sociedades espíritas, foi apresentado na Web Rádio Estação da Luz de Natal por Helena de Fátima e sua equipe. E nós queremos convidar você para mais esse programa. Queremos agradecer a sua companhia. Está conosco aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que nós reproduzimos aqui essa programação excepcional e convidamos você para mais esse programa. Programa Espírito Estudo sobre a Casa Espírita, segundo Jesus e Kardec, reuniões e sociedades espíritas. Apresentação de Helena de Fátima, Rio de Janeiro, Amélia Cordeiro, Rio de Janeiro, Rosângela Borim, também do Rio de Janeiro, e Rita de Cássia e Cristina Lima, ambas do Rio de Janeiro. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Programa simplesmente imperdível. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Bom dia, gente. Helena, estamos lá. Bom dia para todos. Estamos aqui às sexta-feira, pela manhã, já iniciando o nosso dia bem, orando. E antes de começarmos o nosso estudo sobre Casa Espírita, a Sociedade Espírita, a Agremiação Espírita, nós vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece, tá? A Amália separou hoje o nosso Evangelho, né, Amália? Isso. Ela vai ler e já fazer a prece para a gente, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, é capítulo 18. Não, bom dia a todos, né? Desculpa. Bom dia a todos. É sempre muito bom estarmos aqui, todos juntos, para tratarmos desse assunto tão especial na nossa vida. É do Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 9, que trata os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que lhe serve chamá-lo de mestre ou Senhor, se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que o honram com os atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, o sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam os dias em preces e que não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque, do mesmo modo que os fariseus, eles têm prece nos lábios e não no coração. Pela aparência, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. E, inutilmente, eles dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome, expulsamos os demônios em teu nome, nós bebemos e comemos em tua companhia. Pois ele lhe responderá, eu não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis vossas palavras por vossas ações, que caluniais vosso próximo, que roubais as viúvas e cometeis adultérios. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, e fazeis as lágrimas correrem em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões.
a única estrada que está aberta para que encontreis a graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. São não só a salvaguarda da vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade das coisas da vida terrestre. Eis-nos que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão sua felicidade. Mas aquelas que violarem essas palavras serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e do progresso as derrubarão. Então, meus irmãos, após esta lição tão clara do Evangelho, após ouvirmos, Senhor, esses ensinamentos tão necessários à nossa vida, nós vamos fazer a nossa prece, buscando as forças, a coragem, a sustentação para a realização do nosso dia e do nosso trabalho. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus amigo, Jesus amado, mestre e condutor de nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, dizendo presente a esse trabalho, este trabalho, Senhor, de muito amor, que é de aprendermos a sentir e a valorizar a importância da construção, Senhor, da casa, da nossa casa, física e material sobre a rocha. Por isso, aqui estamos, Senhor, estudando, refletindo, aprendendo com Kardec e com vós, Senhor Jesus, nessa construção, nessa sustentação da casa espírita no mundo terreno, deste manual de sobrevivência no homem na terra, que é a tua doutrina, para podermos, Senhor, caminhar com segurança nesta encarnação e, consequentemente, em todas que virão. Permita, sim, Jesus amigo, que conscientes da responsabilidade que assumimos neste dia, nesta hora, que possamos realizar esse trabalho de amor e com muito desejo, Senhor, de alcançar todas as mentes e todos os corações que nos ouvem e nos acompanham nesta manhã. Permita, sim, Jesus amigo, que, envolvido nas forças do teu amor infinito, possamos te pedir a devida permissão para que, em teu nome, em nome desses benfeitores espirituais, do nosso patrono altivo, do nosso Leão Denis, mas, sobretudo, que possa ser em nome de Deus, que possamos considerar iniciado o nosso trabalho do dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu estou com um certo delay. Estão me ouvindo? Estamos. Tá bom. Então, vamos começar, né? O nosso livrinho na mão, né, Rosângela? Nosso livro dos médiuns. Nosso livro dos médiuns, né? Peguei, Helena. Tinha esquecido que hoje era livro dos médiuns. É muita coisa, né? Falei, caramba, cadê o livro? Tá aqui já. O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Estamos aqui, ó. Então, nós vamos começar antes de começarmos o livro dos médiuns, vamos ler uma questão, Rosângela. Está com o livro dos espíritos aí, Rosângela? Não, mas posso pegar, aqui pertinho. Esperemos. Enquanto isso, Amália, vamos pegando a questão da lei do progresso, influência do espiritismo no progresso. Muito bem. A questão 798. Pode pegar. 799? Não, primeiro é 798. 798. Primeiro, Deixa eu pegar tá? aqui meu livro dos a gente vai fazer um paralelo
com ela. E É vamos... tanto livro que eu peguei hoje. Eu sei, eu sei. Inclusive um texto que eu aprendi ontem, um texto de Leon Denis sobre o ambiente da casa espírita, tão interessante. Deixa eu ver. Tudo que a gente for pegando de pesquisa, vamos juntando para botar aqui no nosso estudo, tá? Eu vou pegar meu livro dos espíritos. Já peguei, amor. Fala aí. Tá. Então, lê aí, Rô. Qual é que você quer? Vamos começar o estudo de hoje, que hoje nós, na verdade, vamos iniciar a 326. Mas antes da 326, vamos ler uma questão do Livro dos Espíritos, que é essa 798, Influência do Espiritismo. É a que eu vou trabalhar no encontro, Influência do Espiritismo no Progresso. Então é contigo mesmo. Vamos lá, lê para a gente. Ela é parte da resposta da parte do tema que eu vou trabalhar no encontro de domingo. O Influência do Espiritismo no Progresso, 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? Lê um pouco da resposta? Não, lê a resposta. Aí vem a resposta dos espíritos para Kardec. Certamente que ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que deverá ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Todavia, terá que sustentar grandes lutas muito mais contra o interesse do que contra a convicção, pois não há como dissimular que existem pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, encontrando-se cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como todo o mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Bom, gente, então, como nós vamos estudar hoje, começar a iniciar com as reuniões experimentais. Desculpa, espera aí, só um instantinho. Hoje nós iniciaremos as reuniões, As experimentais, né? As experimentais. Já começou semana passada. Exatamente. Mas não saímos da primeira linha. Não, exatamente. Eu estava olhando aqui rapidinho, eu olhei a marcação, não, é essa mesmo. As reuniões experimentais, a gente vai estar nessas questões aqui, a 798 e a 799. Então, a gente sentiu a 798. De que a gente está se tratando, né, Rosângela? Pode fazer um comentário para a gente embasar o estudo do livro dos médiuns. A gente está vendo aqui como os espíritos explicaram a Kardec por que razão a doutrina espírita se tornaria uma crença comum. É porque ela está na natureza. Durante todo o estudo, a gente diz que são as leis naturais, são as leis universais, são as leis naturais, são as leis de Deus. Então, o espiritismo está na natureza, mas o nosso interesse pessoal, a nossa vaidade de admitir que fulano é meu irmão, como assim? Não pode? A gente admitir que pode vir numa outra vida, poderosa como eu sou, na próxima eu posso vir doente, sem nenhuma condição de fazer nada. Enfim, essa amplitude de nos tornar seres imortais e igualar-nos diante de uma lei que é universal, que não é feita só para mim, que eu não mando, que eu não modelo do meu jeito, muitas vezes vai fazer com que a gente rejeite mesmo que aceite. Porque, às vezes, lá no fundo, até penso, caramba, mas isso tem sentido? Tem sentido. Não, mas eu não posso falar isso, não. Se eu falar que tem sentido. Então, na verdade, a gente vai estar sempre debaixo de uma lei natural, mas que a gente, muitas vezes, ainda vai recusar. Eu digo humanidade, tá? E a gente está vendo aí o efeito disso, né? A gente está vendo a humanidade sofrendo bastante por conta das suas escolhas ainda, apesar de já haver alguma luz na estrada, mas as escolhas ainda serem escolhas muito pessoais, muito particulares, nós estamos vendo. Até se fala toda hora na questão de haver a seleção, que não vai ser uma seleção imediata. Eu não vou sair da Terra agora porque eu não estou bem. Isso é uma coisa que vai acontecendo com o tempo, vai fazendo a seleção, mas por conta disso, porque a gente não vai aceitando a evolução que já está vindo através da própria
conhecimento da doutrina. Agora, muito importante também é como a 799 diz que ela pode ajudar no progresso, né? Já pode entrar na 799. Isso que eu ia te falar. Antes de entrar na 799, deixa eu complementar só com o Kardec aí na 798, quando Kardec, no comentário de Kardec... Até uma observação, Amália, que as pessoas não gostam de ler o comentário de Kardec. Não leem, né? Como Kardec ajuda a gente a compreender. Nossa, são então, quando ele diz, os espíritos disseram que o espiritismo tem que travar muitas lutas, né? Ele vai vencer, mas com muitas lutas, Kardec afirma aqui, o espiritismo... Ele diz aqui, o espiritismo... Cadê a palavra? Ele, assim... Progride muito, é isso que você quer? Está lá no finalzinho. Bem no finalzinho. Que ele diz assim, que levará a sua luta, a sua marcha, levará 2 ou 3 gerações para poder ter essa implantação. Então... Porque a gente não é passe de mágica, como a gente está falando. E é uma questão da fé raciocinada. Essa fé raciocinada que vai devagarinho derrubando toda essa parede materialista, né? Por isso que ele diz também que a incredulidade o materialismo, a incredulidade vai estar presente ainda durante 2 ou 3 gerações, né? Os resquícios vai devagarinho se transformando, né? Não é um passe de mágica, né? É uma questão de trabalho mesmo, do raciocínio, do entendimento, da verdade. Porque, como disse o Evangelho, a doutrina de Jesus é a verdade. Por isso ela permanece e permanecerá sempre. Por isso que ele está falando exatamente também porque está na natureza dela, verdade, a marcha dela será mais rápida. Isso. Será mais rápida. Conforme passar a geração, vai cada vez avançando com mais rapidez. Porque é baseado no cristianismo. E ter esse enlaçamento importante, ele será mais rápido que foi o cristianismo, porque o cristianismo foi a implantação do reino de Deus que Jesus trouxe. E a doutrina espírita, ela vai ser mais rápida porque ela está baseada em algo que já existia. Muito bom. Quando as pessoas falam para mim assim, principalmente estudioso espírita, né? Eu ainda vou levar 1000 encarnações. Eu falei, diminui isso aí, você não está considerando? Você não está considerando o conhecimento que você está tendo da doutrina. Nada. Não tem valor na vida? Como que tem valor? Então, na outra encarnação, você vai vir com uma visão mais ampla e outra mais ampla, vai diminuir o número das encarnações. Esse é o objetivo. Que é muito importante até para a gente entender o nosso papel ante a mediunidade, ante a casa espírita, né? Fazendo um juízo de valores, né? Conforme o conhecimento vai sedimentando, a gente vai vendo. Por exemplo, a 799, Kardec pergunta de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso. Porque o progresso da humanidade é uma coisa que a gente acabou de ver, é inevitável e vai levar 2 a 3 gerações de Kardec, então a gente pode considerar que a gente está mais ou menos na segunda, ainda devemos ter mais uma, mas já melhorando cada vez mais. E como é que ele pode contribuir para o progresso? Ele pode contribuir para o progresso destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e ela faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. O espiritismo vai nos ajudar nessa avaliação. Não, mas espera aí, eu tenho que ir ajudar no centro. Tem que ir hoje de novo? Mas está chovendo. Aí eu penso, poxa, se eu fosse para o trabalho material, eu iria. Afinal de contas, eu estou me alimentando ou não estou dessa doutrina? Ela está me ajudando a caminhar, a me entender. Não, eu vou. A gente começa a ter uma visão que nos ajuda a ver a força material. Mas o que é destruir o materialismo? É pegar tudo que eu tenho, que nem um moço rico, e jogar fora, dar para os outros, ficar sem nada que eu conquistei com o meu trabalho? Não é isso. O que ele diz não é isso. Aí eu me lembro, Rosângela e Helena, que Baltazar, né? Vê aí, a gente, como você citou, a gente está na segunda encarnação, a maioria, né? A segunda que está conhecendo, assim, está às voltas com a doutrina espírita. Aí ele diz, sabe o que hoje vocês ficam aí com essa vontade de falar da doutrina espírita, de fazer estudo, fazer palestra, falar da doutrina espírita? Porque na outra encarnação, vocês estiveram junto a Kardec, não deram importância nenhuma.
Então, hoje a gente já está dando importância. Olha só, hoje a gente já quer fazer, porque ontem a gente teve até a doutrina na mão, mas, a gente até achou que estava certo, né, Amália? Mas o interesse pessoal, o materialismo, a visão do imediatismo não deixou a gente acompanhar. E a resposta dos Espíritos continua dizendo que a gente vai, o doutrina vai ajudar a fazer com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. Me lembra do Dr. Herman falando que a gente tinha que usar a doutrina para rever o foco das nossas vidas e rever, além do foco, as nossas escolhas. E aí ele falou isso na obra social em relação às nossas queridas irmãs lá que são usuárias do projeto, e eu peguei isso para mim, eu lembro disso sempre, de rever o foco das escolhas entre erros e acertos, né? E rever a nossa atitude em relação a esse entendimento que essa doutrina, que é da lei natural, é universalista, ela está nos ajudando a enxergar nossos deveres com relação a ela mesma, já que, como disse a Amália, todos nós que temos uma grande mediunidade, assim, temos compromisso, isso não é mérito, a gente já viu isso, é compromisso. Então, agora está na hora da gente aproveitar essa encarnação e já começar a trabalhar em nós essa destruição dos interesses materiais, acima de tudo. A gente viu no Evangelho, né? Quando lá no Evangelho falou que o que realmente pode nos atrapalhar é exatamente a gente continuar fazendo as mesmas coisas, não ter como ele diz. Eu achei tão lindo isso aqui. Logo no início, no Evangelho, ele falando que... Deixa eu ver. Eu não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as palavras. Olha, isso me toca muito. A gente fala, né, da doutrina, do Evangelho, aí ele diz aqui que desmentis vossas palavras por vossas ações. Fala uma coisa e faz outra. Então, é isso que a doutrina vai nos ensinar a reajustar a toda a humanidade para que a gente prossiga, sem fazer com que os outros, como disse Leon Denis, é o futuro das religiões, não é a religião do futuro, no sentido da amplidão de conceitos, mas cada um vai poder conservar a sua linha de predileção, o respeito divino é imenso, só que os conceitos vão ampliando. A troca de energia, a imortalidade com uma consciência, com uma responsabilidade, com uma visão de futuro. Isso tudo vai se ampliando. E aí traz para a gente o caso espírita, né, Helena? Eu acho essa 799 aí muito rica, essa questão. Nossa. Muito clara, né? Muito clara. Isso Qual mesmo. tem que ser o nosso verdadeiro interesse? A nossa realidade Então, vamos íntima. lá. É porque a ideia é trazer, só para dar uma pincelada para a gente encaixar que é bom, né? A gente vai falando, vai aprofundando, mas o objetivo é só dar uma encaixada. Então, a gente tem a série... Peguei que não são livros estanques, né, Helena? Que um realmente completa o outro, né? É isso aí, isso aí. Na verdade, o Livro dos Médiuns é a segunda parte, mas a gente vê que o tempo todo a gente vai fazendo visita a outras questões e elas vão se completando, né? Sim. Porque esse livro é um projeto divino, como não existe livro sagrado, né? Nem na própria Bíblia, a gente, como espírita, não vê nada, não como uma coisa sagrada, mas que é um projeto divino, a primeira aliança, a segunda aliança, a terceira é a doutrina espírita, e a nós cabe trabalhadores, assim, como a gente pode dizer, espíritos arrependidos, graças a Deus, pelo menos, e dando os primeiros passos para estarmos nos enganjando nessa equipe, né, de trabalhadores do Senhor, para podermos manter a casa espírita. Nós temos o nosso trabalho, principalmente hoje, é de valorização da casa espírita, é de falar de casa espírita, é de mostrar a importância da casa espírita. Todas as outras ferramentas são ferramentas para valorizar o estudo na casa espírita. Então, está aqui, o progresso vai vir pela divulgação, a maior caridade é a divulgação espírita, e nós vamos, então, voltar para o nosso livro, que é o objetivo dele hoje, e ver como está tudo entrelaçado. Evangelho, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, né? Então, a gente vai evocar, o Guia do Evocador, né? A questão, vamos voltar para a questão 326, a gente já leu, vamos ler novamente, aí a gente vai dar continuidade
ao estudo da semana passada. Começa a ler novamente para a gente, Rosângela. A gente aqui, prioriza o maior esforço, nada de menor esforço. Então, lendo novamente, vai sempre absorvendo melhor ao conteúdo da questão. Por favor, Rosângela. Então, vamos lá. 326. As reuniões experimentais têm por objetivo, mais especialmente, a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas, é um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos dela saem mais admirados do que convencidos, quando não viram outra coisa, e todo o pensamento deles é desviado para a pesquisa das artimanhas, pois nada percebendo, imaginam de bom grado subterfúgios. O mesmo não se dá com aqueles que têm estudado. Eles compreendem antecipadamente a possibilidade e fatos positivos determinam depois ou completam a convicção deles. Se houvesse subterfúgio, eles estariam em condições de descobri-lo. Continua, Helena? Vai até o final, depois a gente vai voltar. Apesar disso, estas experiências têm uma utilidade que ninguém poderia negar, pois foram elas que fizeram descobrir as leis que regem o mundo invisível e, para muitas pessoas, elas são certamente um poderoso meio de convicção, mas sustentamos que sozinhas não podem iniciar na ciência espírita, assim como a visão de um engenhoso mecanismo não pode fazer conhecida a mecânica se não se lhe conhecem as leis. Entretanto, se fossem dirigidas com método e prudência, obter-se-iam melhores resultados. Voltaremos em breve a esse assunto. Voltaremos em breve exatamente à lei do maior esforço, né? Já falei, mas eu vou voltar para esmiuçar. Bom dia, Lu! Bom dia, meninas. Entrando atrasada na sala de aula, mas então. Mas está com material na mão para estudar? Então tá bom. Eu tô entrando aqui com as estudiosas, vou na onda. Aqui é a universidade, aqui no canal. A gente pula de uma aula para outra, entendeu, gente? A gente vem de uma aula e vem com um caderno, pula para outra aula e vamos que vamos. Isso Desculpa mesmo. aí. Não, tá certo. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Obrigada. Vamos voltar lá. A Rosângela leu a questão 326, tá, Lu? Do Livro dos Médiuns. 326. Fizemos um link com a questão do Livro dos Espíritos, 798, 799. Depois você dá uma lida, porque a gente fez esse link. E agora a gente vai... Já falamos semana passada. Deixa eu escrever agora, peraí, professora, um momentinho, peraí. Não foi. Livro dos Médiuns. Comigo, nem existe professor. Médiuns, mais uma vez. É Livro dos Médiuns, 326, que a gente vai estudar. Fizemos a ligação com o Livro dos Espíritos, 798 e 799. Ok. A Rosângela já leu a 326, agora a gente vai começar. Qual é o conteúdo da gente refletir hoje? As reuniões experimentais têm por objetivo, mais especialmente, a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas, é um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos delas saem mais admirados do que convencidos, quando não viram outra coisa e todo o pensamento deles é desviado para a pesquisa das artimanhas, pois nada percebendo, imaginam de bom grado subterfúgios. Bom, então vamos parar aí. A gente ainda não analisou essas questões de nada mais vendo do que... O que significa isso para a gente? Porque, como na semana passada nós já começamos a ver a questão da produção, manifestações físicas, o espetáculo, nós lembramos aí, a Amália lembrou muito bem os ensinamentos de Dona Ivone. Então, vamos ver hoje, dando continuidade, vamos ver todo o pensamento deles é desviado para a pesquisa das artimanhas,
pois nada mais percebendo, imagino de bom grado subterfúgios. Como que a gente pode estar analisando esses subterfúgios, esse foco distorcido daquilo que está na frente, dentro de das reuniões experimentais, e que Kardec bem já estava nos advertindo sobre isso? Vamos, como a Lu, pode começar com você, Lu? Não, passo e vou para o final da fila, né? Cheguei na aula atrasada, já vou querendo me Não tem problema. Vamos lá. Amália, vamos começar com você. Então, vamos lá. Então, por que as pessoas, né, agem dessa forma? Primeiro, como ele diz ali, né, essas manifestações físicas que as pessoas tinham uma visão mais de curiosidade do que instrutiva, como a gente viu lá na questão do Livro dos Espíritos. Tem que matar o materialismo e a incredulidade, que é o papel do espiritismo. Então, começando aonde? Né? Por que os espíritos superiores começaram por aí? E aí eu trouxe de Manuel Filomeno de Miranda para nós um estudo que ele faz exatamente sobre essas reuniões. Começamos bem, Manuel Filomeno de Miranda. Nessa obra, Reuniões Mediúnicas de Manuel Filomeno, aquele projeto de Manuel Filomeno de Miranda. Sim, muito bom. Então, ele diz o seguinte, os espíritos, essas reuniões são promovidas pelos espíritos superiores para que sejam reveladas aos homens as leis que regem o mundo invisível e suas relações com o mundo físico, constituindo-se poderoso meio de convicção para muitos, se não ficar com essa mentalidade que Kardec traz aqui, de apenas ficar fuçando o quê? Ficam fuçando artimanhas. Então, como não acredita, em vez de procurar conhecer, é como eu sempre considero, né? Eu, assim, depois que eu descobri isso, assim, foi tão claro para mim, você vê que em todos os tempos a humanidade viu fantasma, viu espírito, porque viu sobrenatural. Sempre, sobrenatural, papapá, mas nunca pararam para procurar saber como é que é isso, né? Até mesmo, você vê, os espíritos materializavam, não iam lá nem pegar no espírito para saber o que é SR. Então, assim, aí foi preciso para acordar o pensamento humano, até a nível de ciência, porque ele continua dizendo assim, Manuel Filomeno de Miranda, pode-se observar que os espíritos utilizam-se das formas de expressão científica de cada época para se manifestarem aos homens. Então, nesse momento, para acordar a mentalidade humana para as realidades espirituais, que aí a gente chama, né, daquela manifestação organizada, um barulho organizado, né, que foi organizada. Um barulho organizado, para chamar a atenção dos homens, para começar a trabalhar essa ideia muito materialista com relação às coisas espirituais. Então, diz ele aqui para a gente. Então, eles foram aonde? Na ciência. Você tem que... Aí entra já entra a ciência, né? Que Kardec fez. O que Kardec fez? O método científico. Foi observar, prestar atenção no que acontecia, observar o que acontecia, para depois ele conversar com os espíritos e receber as informações. Aí Manuel diz assim, quando a percepção do mundo da ciência não ia além do aspecto mecânico, os espíritos se revelaram na mecânica do RAPS, do aporte e dos movimentos físicos de várias ordens. Então, eles começaram lá no Código Morse, aquilo que os homens utilizavam, né, como comunicação, porque todo objetivo é aprender. Onde que Kardec queria chegar? Na comunicação dos espíritos com os homens. Como é que isso acontece? E aí é o que eu amo em Kardec, né? Assim,
descobriu esse campo medianímico, né? Todo esse campo material que nos envolve, a nível de magnetismo, de fluido, a ação do pensamento, da vontade. Antes de ele tratar propriamente das comunicações, ele foi trabalhar a ferramenta. Com que matéria, com que material os espíritos utilizam. E, para isso, ele foi na própria, como sempre os espíritos fazem. Até mesmo aqui nesse livro, Manuel diz assim, jamais os espíritos, lá num trecho que eu não sei onde está agora, jamais os espíritos irão ensinar os homens a desenvolver aparelhos para comunicação, mas todos os aparelhos de comunicação que os homens criarem, os espíritos utilizarão para comunicar-se. Então, isso começa por aí, no RAPS, né, nos aportes, no código Morse. Então, para que aí da onde os homens, em vez de prestar atenção nisso, e aí já é aquela mistura, né, de que veio do mundo, é sobrenatural, essa coisa não existe, coisa de espírito, tudo isso, né? Que muito os bem. Homens. Aí eles ficavam o quê? Em vez de prestar atenção no mecanismo real que existia, ficava querendo só descobrir falcatrua, só descobrir mentira, só descobrir engano. E quanto tempo se perdeu e até hoje se perde com isso? Isso mesmo. Então, antes de passar a palavra para a Rosângela em relação a esse ponto, a gente encontra o Leon Denis no Invisível, lá no capítulo 12, um texto bem pequenininho, porque senão a gente acaba querendo analisar outra obra, mas só para compor o nosso estudo. Exteriorização do ser humano, telepatia, desdobramento, os fantasmas dos vivos. Mas ele tem um texto nesse capítulo que ele diz assim, olha, é preciso, dizemos nós, cercar-se de precauções na prática da mediunidade. As estradas que o Espiritismo traça entre o mundo oculto e o nosso podem servir de meios de invasão, olha só, hein? Podem servir de meios de invasão para as almas perversas que flutuam na nossa atmosfera. Se não soubermos lhes opor uma guarda vigilante e segura. Então, a gente tem que ter foco. A gente tem que estar fazendo essas reuniões, as experimentais, com muita segurança, com muita organização. Aí a gente diz que é o perfil da casa espírita. Você vai numa casa espírita, pode ser casa espírita grande, pequena, aonde for, ela está ligada a uma colônia, ela tem toda uma equipe de forma hierárquica, espiritual, acionando uma equipe de forma hierárquica, não tem bagunça, tem sempre alguém puxando o barco, tem sempre uma equipe trabalhando, cada um com a sua tarefa, cada um com o seu papel, um não querendo passar o papel do outro, porque senão não cria homogeneidade, por causa uma das coisas é esse termo aqui, ó, essa questão aqui. Lá do capítulo 12, como eu já li, capítulo do Invisível, que ele fala, ó, as estradas que o Espiritismo traça entre o mundo oculto e o nosso podem servir de meios de invasão para as almas perversas, que flutuam na nossa atmosfera. Se não soubermos lhe opor uma guarda vigilante e segura. Então, essas reuniões, a gente tem que ter muita atenção, ela tem que estar muito bem organizada com os regulamentos que Kardec deixou, está lá no capítulo 30. Por isso a importância desse regulamento, dessa diretriz. Você pode abrir para a gente aí, Amália, o capítulo 30, logo o início do primeiro, no Estatuto nosso ancestral, do Estatuto da Casa Espírita atual. O primeiro item, já está falando lá, o primeiro artigo, a formação da sociedade. Pode isso. ler, por favor.
Artigo 1º. Artigo 1º. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social, aí são proibidas. Ela toma por título assim, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aí cada um bota o título que quiser na sua, tá, gente? O que quiser. Mas é muito claro aqui, né, quando Kardec está mostrando para a gente. Né, ela tem por objetivo, através dos fenômenos, né, conhecer quando fala em manifestações espíritas, a gente tem que definir muito isso. Não é qualquer barulhinho. Você tem que entender que manifestação espírita é a ligação, é a manifestação dos espíritos no mundo material. Né? Então, é isso que se chama manifestação. Tem que ter espírito aí no meio, na manifestação. Se não tem espírito, que é o uso da mediunidade. Né? A mediunidade, nem todas as percepções são mediúnicas. Né? Nem todas as percepções. Mas a mediúnica é aquela em onde tem um espírito, a manifestação do espírito, propriamente. Né? Então, aqui o objetivo de estudar os fenômenos, né, é para nós aprendermos, né, a ciência moral, física, histórica e psicológica, que envolve todo ser, que envolve o universo. Né? E outra coisa, né, eu estava pensando aqui, por que esses espíritos levianos se aproveitam desse momento com as manifestações, essas manifestações experimentais? Porque eles veem, na maioria, na cabeça dos homens, a incredulidade. Né? Eles sabem que... Né? Então, quando há seriedade, duvido que eles entram. Por isso a organização. Antes de passar a palavra para a Rosângela, eu vou aproveitar esse gancho da Amália e vou ler ainda no livro do Leon Denis, Espíritos e Médios. Anotem aí, livro do Leon Denis, Espíritos e Médios. Ele diz assim: na experimentação espírita, ainda do tema do livro dos médios, hein? Na experimentação espírita, tudo depende dos invisíveis. A natureza e a qualidade da sua ação variam segundo o valor das entidades que se manifestam. Olha que coisa séria que ele está falando aqui, e profunda. Os espíritos elevados derramam sobre nós fluidos puros e benéficos, que reconfortam nossas almas e acalmam nossas dores, predispondo-nos à bondade e à caridade. Em nosso relacionamento com eles, obtivemos as forças necessárias para vencer nossos defeitos e nos aperfeiçoarmos. Mas um pouquinho ele diz assim: as manifestações dos espíritos inferiores podem ser úteis pelas provas de identidade que proporcionam, mas, sem demora, seus fluidos, atenção para todos nós, trabalhadores da casa espírita, seus fluidos, pesados e maus, alteram o estado de saúde dos médiuns, turvam seu prejuízo e sua consciência e, em certos casos, desembocam na obsessão e na loucura. As tragédias, cenas descritas... Aí ele continua, vamos parar aqui, para a gente voltar para o nosso texto. Então, a gente está vendo a importância de trabalharmos de forma séria. Não é isso, Rosângela? Vou passar a palavra para você. Antes da Rosângela, eu só queria mostrar para vocês que eu acabei de falar sobre a questão do ceticismo. Leon Denis me ajuda confirmando. Veja só, nessa mesma obra que a Helena citou, Espíritos e Médiuns, lá no capítulo 4, tem um trechinho que ele diz assim, que está tratando da preparação do ambiente de uma casa espírita para o trabalho mediúnico. É o mesmo capítulo, tá, Amália, que eu estou usando. É o mesmo? Então, é o mesmo. Aí ele diz assim, ó,
tampouco há de se surpreender se os resultados obtidos são relativamente trabalhosos e pobres em ambiente em que reina uma atmosfera de ceticismo. Então, onde reina essa atmosfera de ceticismo é exatamente onde os invasores que querem bagunçar o coreto vão entrar, né? Vão agir. Então, onde se pretende dar ordem ao fenômeno, que era isso que faziam, aos fenômenos e aos espíritos, e nos que, sem saber, criam travas às manifestações de ordem elevada. Exatamente isso. Não tem seriedade, tem bagunça. Não tem seriedade, tem bagunça. E ele traz ainda, na continuidade, que foi justamente esse capítulo que nós vamos trabalhar hoje, ele ainda diz assim: ademais, o presidente de cada grupo deve esforçar-se, aos presidentes e coordenadores, deve esforçar-se em obter silêncio. Silêncio, a disciplina. Esse silêncio não é só de fala, é do pensamento, silêncio e recolhimento durante as sessões, e evitar as perguntas inoportunas, demasiadas pessoais. Depois a gente volta nisso aqui. Vamos voltar para... É muito bom isso. Isso aqui vou... foi estudado ontem à noite no Técnica de Passes, lá da Cidade de Luz, que a gente já tem. E o mesmo material que nós preparamos ontem à noite para hoje, hein? É interessante, né? Rosângela, não existe acaso. A gente ainda está, olha só, em Lu, Rosângela e todos que estão nos ouvindo. Nós ainda estamos refletindo, ainda vai vir a palavra da Rosângela, da Lu, ainda estamos refletindo, esse pensamento deles é desviado para a pesquisa e artimanhas. Olha quanto material para ser refletido, não é não, Rosângela? Com certeza. E a gente pode pensar assim, mas hoje a gente não tem aquela chuva de fenômeno experimental que tinha a época de Kardec, de Denis, mas a gente que trabalha na Casa Espírita sabe que as pessoas, muitas vão por curiosidade, muitas. E quando a Casa Espírita é para manifestação. E como a entrada dessas pessoas é mesmo aquela, vou lá ver se é verdade, vou lá ver para crer e tal, entra aquele clima que, se a casa não estiver organizada, se a casa não estiver séria, se a casa não estiver focada no estudo, se até houver algum tipo de manifestação, por exemplo, a comunicação psicofônica do plano espiritual no final da reunião pública é uma forma de manifestação dos espíritos, mas sempre com foco de instrução, de seriedade, de aprendizado. Nunca perde o foco, que é divulgar a doutrina, mas com seriedade, com cunho mesmo de educação. E todos vão sendo educados para isso. Por isso a importância do estudo. Porque, como a Helena sempre coloca, a chegada dos espíritos para trazer a doutrina foi uma invasão organizada. Mas os espíritos, nós vimos no início do nosso estudo, nesse mesmo grupo, como o livro aconteceu na Casa Espírita, que a invasão dos espíritos inferiores também é organizada, e muito. Então, eles ficam prestando atenção nas brechas. Até do mesmo jeito que encaminha a pessoa para o centro para ser socorrida, encaminham para tentar atrapalhar. Então, a pessoa chega lá, olha e fala, isso aí é mentira. Isso aí eu não acredito, não. Você não viu que ele estava virando os olhos? Qualquer coisa serve. Aí quer dar ordem para os espíritos. Então, vamos fazer isso. Não tem como. Não é? Isso é um chavão brasileiro, que eu não sei, mas que o pessoal sempre fala que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá, não é na hora que eu quero que o espírito vai estar à disposição. Então, o conhecimento, isso que a gente está fazendo, estudando, para avaliar, para conhecer, para saber se defender, qual é o papel nosso, do nosso pensamento, da nossa concentração, do nosso silêncio, tudo isso é muito importante conhecer para que a gente tenha uma boa atuação na mediunidade e ajude a casa realmente. Uma vez, numa reunião de atendimento espiritual, de tratamento espiritual, desobsessão, a médium estava sendo todo mundo trabalhando, aí a doutora Irma bateu no ombro de uma médium e falou assim, para de pensar, está fazendo muito barulho, está atrapalhando o trabalho. E ela estava calada, como todos nós, mas ela estava pensando em tudo, menos naquilo ali. Ela estava, talvez, com uma preocupação e não conseguiu concentrar, e ele disse que o pensamento dela estava fazendo muito barulho.
Então, entendendo isso, a gente vai entendendo que a nossa responsabilidade vai muito além de simplesmente estar ali, né? Então, tem até uma pergunta ali, Helena, que eu acho que a gente pode responder, ó. Quais as reais e insofismáveis diferenças de uma reunião pública frívola para instrutiva? Eu acho até que a gente já respondeu, né? Mas pode começar a responder, Rosângela, aí depois a gente passa para a Amália, já aproveita, já enganja aí para responder, já que você tocou nela, vai. É, porque eu acho que a gente, de certa forma, já respondeu. A diferença é a seriedade, né? É a finalidade, a seriedade, o compromisso com o estudo, com a fidelidade do Kardec à doutrina. Isso é a grande diferença, porque o espírito vai olhar e vai falar: ih, ali o pessoal é muito careta, não dá não, vamos para lá. Não, mas fulano que eu quero atrapalhar está ali. Não, mas vamos tentar. Não, aquela casa ali, como a gente viu, não aconteceu na Casa Espírita, no início desse grupo, 300 atendimentos de não sei o quê, 600 de não sei o quê. Vamos lá, que essa casa atrapalha muito a gente. Mas, enfim, se nós tivermos seriedade, todos forem instruídos, forem acompanhados, eu acredito que os irmãos até se convertam, se a gente pode dizer assim, né? Olha, quer ver em relação... Eu já te dou a palavra, Amália. Quer ver em relação para... tem vários elementos para colocar uma reunião séria. Vários elementos. Então, ela parte da informalidade, que é a postura mental de cada um, para a formalidade. A formalidade, numa reunião séria, é muito importante. Por exemplo, os componentes das equipes componentes da equipe de qualquer reunião, deverão receber treinamentos prévios. Não pode chegar lá de qualquer forma, fazendo do que jeito que quer. Hoje eu quero começar a reunião dessa forma. Amanhã chega o outro que vai fazer a direção da reunião, bota o cunho dele. Não pode, ele tem que ter um treinamento. Olha, nesta casa, a nossa reunião começa na hora, tem que pedir silêncio do auditório, existe procedimento. O auditório não pode se alimentar no salão. Durante o estudo, tem local próprio para isso. Então, coisas simples. Aí você já começa... mas não aí deixar celular... Hoje tem o celular, né? Relógio, desculpa, gente, o relógio, o watch, que faz barulho, que é um telefone também, tá? Uhum. Então, a bolsinha, por favor, do lado de fora, né? Nada de copinho d'água, nem chazinho na mesa, né? Nada de bate-papo antes da... Desculpa aí, me Não, é isso mesmo. A gente já vai responder, a Amália também vai responder, a gente vai lembrando. Outra coisa, aí lembrar, olha... Quando o verdadeiro... O relógio é um problema agora. Não sei se vocês Pois é. O reloginho, porque o reloginho a gente pede para não ligar o celular, mas fica com o relógio ligado. O relógio, ele é o telefone, né? É o telefone. Então, a seriedade... Ele fica acendendo, fazendo barulhinho, chegando mensagem, acendendo e apagando. Atrapalha a reunião. Não... Quem está do lado só vai ficar olhando para o reloginho. É verdade. Então, hoje em dia, a lista de recomendações aumentou. Não é só mais aquela que a gente tinha no passado. Agora, a principal ainda é o foco, é a disciplina mental, é a predisposição de entender que você fica fazendo canal, não para a reunião como um todo, mas para você, daqueles teus companheiros que ficaram lá fora, aqueles que entraram com você para ser tratados, você mesmo não vai estar ajudando eles a se concentrarem, que eles vão ficar ligados a você, foi permitida a entrada dele, porque a reunião pública é isso. A gente tem que estar sempre lembrando a definição que a André Luiz faz da reunião pública, é um local onde acontecerá como se fosse técnicos eletricistas desligando tomadas de pensamentos inadequados e ligando outras com a leitura do Evangelho. Então, a reunião deve sempre começar com o estudo das obras básicas. Essa é a reunião mesmo. Quase uma regra, né, Helena? Não, pois é, a gente está falando de regra, lembra que eu falei? A obra básica é regra. E tem a formalidade. A formalidade de uma reunião séria, ela tem as regras. Essa regra é aquilo que a Amália leu aqui no capítulo
artigo 30, o regulamento de uma sociedade, o primeiro artigo, e aí eu vou passar para a Mária, que ela, com certeza, ela está com a ideia brilhando e fértil de detalhes para a gente estar respondendo a nossa irmã qual é verdadeiramente a diferença de uma reunião séria para as frívolas, de uma instrutiva, sérias e instrutiva para as frívolas, né, Amália? Então, aí já foi bem claro, o Kardec já foi bem claro aí, né? Quem é que vai adentrar a reunião de um grupo, né, para tratar dessas manifestações, né? A mentalidade das criaturas, né? Se você vai sem ter noção do que é, simplesmente por curiosidade, você já abriu uma brecha, né? De quem? Não de espíritos sérios. Porque quando tem esses grupos, né, de espíritos levianos, como Kardec diz, né, como os espíritos, eles nem os superiores nem vão aí. Mas até em reuniões onde existe ainda a ignorância, até intelectual, mas que tenha seriedade nas mentes, aí estão os espíritos para orientar. Então, num trabalho como a Helena falou, o papel do dirigente da reunião tem dois aspectos que eu gosto muito de tratar. Primeiro, a leitura inicial, você ter uma página onde você vai convocar as pessoas a pensarem todas numa mesma direção, né? Por isso a vantagem. Agora, infelizmente, até hoje eu vejo em casas espíritas, desculpem o que eu vou falar, mas são as experiências que a gente, né, pega, por exemplo, pega livrinho onde tem mensagem muito curta. Lê aquela história de que lê muito tanta, né? Então, em vez de utilizar as próprias mensagens de Emmanuel, milhares aí de espíritos que trazem para a gente mensagens muito propícias a um preparo de ambiente, a um preparo. Ficam lendo mensagenzinhas curtas de livrinho de autoajuda, porque não quer, não é? Aí pronto, já começa por aí a situação. Mesmo que leia isso, já está convocando as pessoas a um pensamento, né? Então, minha querida, para a gente afastar os espíritos levianos e zombeteiros, nada mais do que a seriedade com intenção instrutiva. Como Kardec ainda fala lá da questão a diferença do sério para o instrutivo. Tá? Agora, outro ângulo que eu queria trazer, aqui baseado aí na questão experimental, né, é exatamente como alguém falou aí de virar os olhos, né? Essa questão dos espíritos que são conduzidos à casa espírita para bagunçar o coreto lá, né? Como a Rosângela bem colocou aí. Agora, o mal é que os próprios trabalhadores se impressionam muito com essa história da manifestação. Chegou passando mal, vai desmaiar e vira os olhos, né? Essas coisas assim, né? Aí, se você não tem uma segurança doutrinária, se você não tem uma noção, um trabalhador com segurança, bem como a Helena colocou, sai da informalidade para a formalidade, você tem que saber como você vai tratar disso. E eu me lembrei que no início, porque eu cheguei no Leon Denis bem no princípio, né? Leon Denis estava bem criança ainda. E eu acompanhei muito, hoje quase não temos. Apesar de ter, outro dia teve ainda um caso desse, a pessoa passando mal lá no salão, essas coisas. Mas é raro, hoje é raro. Mas lá naquele tempo era mais comum chegarem as pessoas. E aí, o que a gente via? A doutora Elma tratar disso, né? Aí, a pessoa caía, desmaiava, jogava no chão. Aí ele, deixa no chão. Deixa no chão. Não levanta. Deixa no chão. Porque a própria pessoa vai levantar.
Porque ela vai... É aquela questão, o médium se entrega porque ele quer botar a culpa no espírito, é o espírito que está fazendo isso. Mas ele tem que saber que o espírito está usando o corpo dele. Então, eu vi muitas vezes, doutor Herman, até médium que tinha lá o seu streamlink e que já tinha conhecimento e se deixava levar pelo streamlink, ele dava-lhe uma bronca, né, fazia sentar, né, e se comportar. Ele passou, olha, muito. Eu estava lembrando disso, Amália. Ele falava, Oi? deixa cair no chão. Deixa aí, não. Assim, e aí, uma vez eu ainda vi assim, né, ele incorporado no altivo, passou por cima. Passou por cima da pessoa. Deixa aí que ela vai levantar. Aí, depois que a pessoa parava de se estremecer toda, aí sim. Aí pegava a pessoa, sentava... Essa palavra é interessante, streamlink. Imagina toda vez que uma reunião tiver que parar por causa de uma pessoa... Por causa do streamlink. Eu já vi também cenas também que a pessoa, médiums, trabalhadores sérios, falavam, deixa aqui mesmo. E aí, quando a pessoa não tem um conhecimento, ela fala, nossa, que falta de caridade. Falta de caridade é atrapalhar toda a reunião que as pessoas estão ali, se programaram para vir, né, meninas? Quem é que está batendo palma com isso? Quem está influenciando ela para fazer isso? Lu, você sabe que a gente mesmo, sabe, se assustava com o doutor Herman e ficava pensando, meu Deus, o doutor Herman não vai ajudar, como se fosse... E ele ali... Sério, olhando para o outro lado, vocês vão lembrar de André Luiz lá no caso da mulher lá que queria entrar na colônia, né? A situação, né? Exato. Eu acho que a gente não tem mais muito tempo, né, Helena? Porque já é... Não, ainda tá, falta meia hora ainda. Ah, eu não sabia. O programa é 1 hora ou 1h30? 1h30. Ai, que chique, seu Tavares, né? Caridoso. Era aí seu Tavares é muito caridoso. Ele achou pouco 1 hora, ele achou pouco. Aí ele pediu para ser 1h30. Ele conhece a turma dele já, né? Então, a gente vai seguir para... Meninas, bom dia. Eu estava aqui assistindo vocês e eu queria fazer uma pergunta, principalmente com relação a essa questão do streamlink. Na nossa casa a gente não toca, não pega, deixa a pessoa. E muitas vezes, aí eu queria saber de vocês, o cara está lá com o streamlink, você vai como médio, toca na pessoa. Você deu energia para aquela pessoa. Então, quanto mais tocar na pessoa que está com esse streamlink, mais ela vai ficar... Vai streamlinkar. Aquele caboclo que quer atrapalhar vai se sentir mais forte. Não é por aí, mais ou menos, meninas? Tavares, tive uma experiência não muito longe, um pouco antes da pandemia, de uma jovem que foi lá no centro. Minha filha, ela foi várias vezes, foi no centro e saía de lá, né, do jeito que entrou. Por quê? Porque os médicos se aglomeravam tudo em cima dela e ninguém conseguia fazer aquele espírito deixar de atuar, né? Aí... O Joaquim mandou me procura a malha para você ter a garota. Falei com o espírito. Para dar um jeito nisso. Procura a malha para dar um jeito nisso. Pois é, minha filha, você já pensou uma batata quente dessa na minha mão? E com uma adolescente. Então, eu falei muito sério para o espírito. Falei, meu filho, porque ele dizia assim, mas eu gosto dela, era aquela coisa, aquelas conversas. Falei, mas aqui dentro você não tem esse direito. Quem manda aqui são os espíritos, diretores da casa, e você tem que obedecer. Né? Então vou levar ela embora. Falei, então leva. Se você quer levar, você leva. Mas aqui dentro você não vai poder fazer isso que você está fazendo. Falei muito sério. Olha, os médios ficaram assim me olhando, assim como se eu estivesse fazendo uma coisa horrível do outro mundo. Não, foi quando o espírito, né, saiu dali, pelo menos se acalmou ali na menina. Porque ele estava pintando e bordando, porque ninguém... Aí o que faziam? Como a Lu acabou de colocar. O que eles faziam? Apagava a luz,
Foi a primeira atitude que eu tive, né? Apagavam, diminuía a luz, se concentrava todo mundo em torno da menina, o que estavam fazendo ali? Dando energia para aquele espírito. Né? Aí eu cheguei e falei, por favor, acendam a luz. Não é hora de apagar a luz. Não se tem que ter concentração aqui, meus filhos. Vocês estão concentrando energia, vocês estão dando força para ele. Né? Nós temos que conversar com ele. Né? Então, exatamente isso. Então, o médico, quando vai tocar no espírito, vai dar força para ele. Né? Ou então, tentando convencer de uma forma que ele não quer ouvir amor ali, ele não quer ouvir, ele tem que ouvir a palavra de energia, com amor, mas enérgico, e não com aquela bajulação. Isso mesmo. Que, infelizmente, é o que acontece, né, gente? Olha, então, Amália, só para a gente estar fazendo um fechamento nesse ponto, vamos voltar à origem. Porque é experimental, né, Helena? A gente está falando de... Exatamente. A gente aprendeu com essa reunião experimental. Vamos voltar lá na Casa do Caminho, com o Emanuel, que ele não trouxe à toa lá no Paulo Estevão. A gente tem sempre que estar sempre revisitando o Paulo Estevão, é quase que obrigação nossa, como espírita, nos quinto primeiro capítulo. O ladrão leva Gesiel, ia roubar Gesiel rapidamente, ia roubar Gesiel. Depois ele viu que Gesiel estava vivo, ele lembrou, eu sei quem pode te ajudar. Quer dizer, somos referências lá na casa de Efraim. Então, ele pega a Gesiel, leva na casa de Efraim, mas ele chega lá e ele fala o que ele quer que ele faça, Efraim faça com aquele rapaz. Aí ele fala para ele, olha, trouxe esse aqui, ele está precisando da tua ajuda, ajuda ele. O que Efraim fala? Ele fala assim, Efraim fala para o seguinte, irei levá-lo para os irmãos na Casa do Caminho. Aí o que socorreu Gesiel fala, mas é necessário ir tão longe? Olha o que Efraim responde para ele. Somente lá temos maior número de cooperadores. Isso aqui é simbólico, mas muito profundo. Esse somente lá temos maior número de cooperadores é a sessão, é aonde, de que forma é o procedimento para fazer o atendimento, fazer a reunião com procedimento, porque por trás disso tem todo um conhecimento da lei fluídica. Por trás disso, a pessoa que dirige, a pessoa que está coordenando, as pessoas que estão ali diretamente no trabalho, elas vão estar preparadas para intercorrências. Por exemplo, a recepção numa reunião séria, ela deve ser organizada. Porque vai chegar pessoas que vai precisar ser encaminhadas, vai precisar ser acolhidas de forma amorosa, de forma alegre, feliz, e vai chegar pessoas passando mal. Para onde vai levar? O que vai fazer? Quem estiver ali na frente, se não souber, todo mundo se amontou em cima da pessoa, cada um dá opinião e não tem uma voz de falar, não é assim, espera aí, deixa comigo. Aí tem que ter o procedimento, isso na nossa casa, a gente vai falar o exemplo que tem na nossa casa, cada um vê o do seu. Nós temos projeto recepção. Mas que besteira, o importante é que tem o amor. Porém, por trás desse importante que é o amor, isso é fundamental, até para você estar na casa espírita, se oferecendo como trabalhador, você, além de ter o amor, ele tem que ser direcionado. Acabei de ler esses 2 dias. O amor com disciplina. Exatamente, para que a fé seja raciocinada. E não apenas focar por todos os lados. Então, quando o Kardec, eu já passo a palavra para vocês, quando o Leon Denis vem trazendo aqui a necessidade da disciplina, é justamente essa reunião, respondendo ainda a questão lá em cima, essa reunião vai ser mais séria e mais instrutiva, quanto mais organizada, quanto mais homogeneizada, todo mundo trabalhando a mesma ideia, seguindo o mesmo procedimento, mesmo que às vezes você não concorde.
E às vezes você não concorda porque você não está alcançando, porque às vezes você não está estudando o suficiente. Se você, por exemplo, estudar sobre a lei fluídica, aquilo que a Amália falou, aquilo que a Lu falou e que a Rosângela acabou de falar aí, só vai saber quem estudar a Gênesis, capítulo 14, por exemplo. Você pode ser um médico com uma expansão fluídica muito grande, mas não saber que no momento que você vai botar a mão naquela pessoa que está naquela reunião séria, que não é uma reunião para manifestação, e é avisado, não é permitida a manifestação no salão, é avisado, que você vai e você mais aumenta, potencializa o campo eletromagnético dali, seu junto com dela, aí aumenta o comunicante, você tem que saber que isso acontece, senão você tem boa vontade, mas está lá na escala espírita, que mesmo com boa vontade... Mas não conhece a ferramenta, né? Não tem o conhecimento. A gente poderia passar para a segunda pergunta, gente? A Lu levantou a mão, a Lu. Eu queria... Lu, pode colocar uma coisa é... Fiz várias anotações, vou me focar só em duas agora. Tá bom. Um lance é importante, que foi falado no bloco anterior, da questão da ligação, nossa conexão ao estarmos na reunião mediúnica, né? Ao adentrarmos as leituras a serem feitas. Ora bem, isso já foi falado várias vezes aqui, mas a gente relembra mais uma vez. Nós estamos vivendo um mundo que nós estamos muito conectados no mundo virtual. Então, de preferência, esse dia que nós sabemos, nós trabalhadores, que vamos estar numa reunião mediúnica, vamos dar preferência a estar no mundo virtual de estudo, de leituras, nem que seja livro digital, coloca o Evangelho digital, coloca o livro dos Espíritos digital, enfim. Veja, se adentre aqui no canal, né? E veja que os estudos aqui fiquem conectados, porque senão, se a gente falar meia hora antes, nós estamos na sala mediúnica para fazer as leituras edificantes, mas as últimas 24 horas nós estávamos colados em canais de fofoca, vai ser difícil se conectar naquele momento ali. Isso é uma realidade. Verdade, que não é uma realidade. Então, assim, não é a última meia horinha, pá, agora eu vou me conectar. Não é a passe de mágica. Pai nosso que estás no céu, mas a minha mente está em outro lugar. Isso é um ponto. Isso aí a gente vai voltar nesse ponto algumas outras vezes, porque isso é muito... Lu, eu até costumo dizer que não é uma chave, que a gente sentou, vira a chave e pronto, entrou no outro canal, que nem rádio que a gente muda, não é isso. É quase uma forma de vida, né? Você ter a sintonia é uma forma de vida. Não adianta você querer sintonizar, ele brigou, fez um monte de coisa, viu a internet o dia inteiro, participou de um monte de coisa, não vai. Vou trabalhar. E olha só, Leon Denis, como nós estamos utilizamos espíritos e médios, ainda no capítulo 4, sabe, Amália? Ele diz assim, ó, em relação a essa questão que a Lu falou, hein? Com este fim, Allan Kardec, Leon Denis falando, recomenda a oração e nós, aí Leon Denis fala, e nós não titubeemos, olha o termo legal que ele fala, e nós não vamos titubear. Um cafezinho. Nesse sentido. Quer dizer, ele recomenda a prece, que é o que a Lu estava falando. Essa prece não é tomada, que vai ligar, esquentar o ferro, não. A prece, você, antes do trabalho, já tem que estar com uma unção de prece. Você vai ficar o tempo todo, eu digo, não, é isso, é postura. O que eu vou ver, o que eu vou falar, o que eu vou comer. Aí, Leon Denis fala assim, sem dúvida que, como a ele... nos chamarão de místicos, mas o que fazemos é observar e aplicar a lei universal das vibrações. Aí, Lu, o que você também falou. Quero esse cafezinho aí, hein? Ó, eu também estou doida com um cafezinho. É observar a aplicação da lei de vibrações, que une todos os seres e todos os mundos e os liga a Deus. Quer dizer, essa lei da vibração não é de uma hora para outra que você vai estar fazendo uma sintonia fina com esse grupo de trabalhadores. Não é. Isso. E aí, Helena, eu vou pegar o link
ainda na tua fala, porque foi a tua última fala agora que me fez essa conexão, que essas duas ligações para mim, que, como você está falando da importância, né? Vocês estão falando da importância, né, desse trabalho ser feito numa casa espírita, porém, esse trabalhador, ele vai ter que estar sempre preparado. Então, pode haver uma situação em que a casa espírita está longe, que nós não estamos no contexto. E aí, como é que fica? Nós estamos vendo uma situação, como que vai se comportar, seja o trabalhador cristão, digamos assim, que está acostumado com esse trabalho. O que ele vai fazer? Qual o tipo de vibração que ele vai enviar? Primeiro, ele tem que estar preparado, mas não quer dizer preparado que ele vai encostar na pessoa, mas ele vai dar vibração do pensamento, né, Amália? Mandar orações. Só a segurança com que ele vai tratar a situação, o trabalhador, com a segurança que ele vai tratar, ele já vai fazer um trabalho ao entorno do equilíbrio. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver, eu vi ontem num jornal daí do Brasil, uma pessoa tendo uma manifestação obsessiva dentro de uma delegacia e o policial falando com ela em nome de Jesus. É bastante interessante. Se vocês colocarem, vocês vão ver. É bastante interessante. E ela realmente se acalma. Ela realmente se acalma. E depois ela fala assim, onde que eu estou? É muito interessante observar. Então, assim, a gente vê ali um trabalhador preparado para todas as ocasiões. Em qualquer lugar. Então, qualquer lugar. Esse cuidado nosso também, né? Esse cuidado nosso que a gente talvez não vai ter a autoridade nem a coragem de chegar perto, que é correto, mas que a gente pode ali, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da espiritualidade, começar a mandar vibração para aquela pessoa que está tendo alguma manifestação, alguma situação. Eu lembro sempre do caso daquele nosso livro querido de Manuel Filomeno de Miranda, da menina atropelada em Copacabana, né? Que aí a espiritualidade procura daqui, procura dali, não encontra ninguém, nenhuma vibração, ninguém na sintonia para ajudar para que aquilo não acontecesse, né? Então é por aí. O trabalhador ele está sempre preparado e, claro, o lugar ideal para o desenvolvimento desse trabalho é a casa espírita, no nosso caso. Muito bem. Então a gente tem que ver que não deixar fazer o contrário, trazer a experiência da ciência, que é maravilhosa, para a ciência espírita. Vamos dizer por quê, vamos ver o que Leonino estava... Tipo assim, o que aconteceu com o André Luiz, que tentou ser médico, e a coordenadora lá dele perguntou, tu conhece de medicina espiritual? Que nem o caso. Leon Denis diz assim, olha, a ciência, em relação a esses atendimentos, a ciência começa apenas a balbuciar os primeiros elementos dessa lei. Com o estudo da radiografia. Radioatividade dos corpos. Desculpa, radioatividade dos corpos, com a aplicação das ondas e correntes a longa distância, mas à medida que prossiga nas investigações do invisível, comprovará sua maravilhosa harmonia e suas vastas consequências. Então, a vida espírita ela, na verdade, em relação a tratamento espiritual, a progresso para o futuro, a casa espírita está à frente da ciência, porque a ciência ainda não vê a doença da mente, a doença sedimentada no perispírito, ainda não vê as obsessões. Agora já está começando a ter um outro olhar para isso. Então, na verdade, a gente tem que ser o homem de ciência, mas dentro da casa espírita, muito além de ser uma pessoa de ciência. Não adianta, muitas das vezes, querer aplicar a sua sapiência naquele ponto se você não conhece a ciência espírita. É disso que nós estamos falando, é entender que, como homem do mundo, como trabalhador, como um homem de acadêmico ou não, enquanto médium, é outra ciência. Essa vai é a ciência, mas é uma outra ciência, que inclusive não precisa ter diploma. Inclusive, Kardec diz lá na terceira capítulo do livro dos Médios, que ninguém, em doutrina espírita, não existe professor. Existe ensinar.
Mas naquilo que você sabe, vai ensinar o que o outro não sabe. E o que o outro sabe, vai ensinar você que não sabe. Então, é conhecimento espírita. E a prática para as reuniões, essas reuniões instrutivas, saber fazer diferença do que, quais são os elementos frívolos dentro de uma reunião instrutiva, você tem que conhecer sobre a doutrina espírita. Porque você pensa que tudo está dentro do mesmo balaio. A gente ia dar nome aos bois. Quando você dá nome aos bois, você começa a definir a natureza daquela ação. Por que não botar o tema de hoje? Por que não dar aquele atendimento como você daria em outro local? De botar a mão, de desligar as luzes, Não, tem toda uma ciência fluídica espírita envolvendo aquilo ali. Então, quem é trabalhador na casa espírita e que pretende ser trabalhador na casa espírita, o primeiro passo é estudar. Para que as suas forças radiantes e irradiantes possam atuar com proveito e com utilidade. Vamos seguir, gente? Só que, Helena, fechando aí o teu pensamento, nessa própria página que você traz, está aí na mão do Leon Denis, ele diz assim, aí para o trabalhador sério, o trabalhador consciente, o trabalhador que estudou, o que ele diz aqui? Com o pensamento e a vontade, podemos pôr em movimento todas as forças escondidas em nós mesmos. Isso. Nossas irradiações fluídicas se impregnam das qualidades ou dos defeitos dos pensamentos e criam em torno de nós um ambiente de conformidade com o nosso estado de alma. Então, por isso que eu disse, o simples fato da seriedade com que você vai se aproximar, seja daquela manifestação ali, seja de qualquer coisa, né? Até mesmo a questão da delegacia que a Lu colocou ali, né? Era espírita, ele não importa. Naquele momento ali, ele teve a seriedade na responsabilidade do trabalho dele e da crença dele em Jesus. Então, ele teve ali uma autoridade moral sobre aquela pessoa. Então, você não é um espírito superior, mas em certos momentos, diante de certas situações, se você tem a seriedade do trabalho, se você tem a seriedade do conhecimento, você tem ali uma autoridade moral sobre aquela situação. Amália, você é um Efraim da vida. Porque você é um Efraim da vida, aonde você vai, você se transforma em um elemento multiplicador e identificador da tarefa espírita. Muito cuidado. As pessoas vão identificar você, e olha lá da casa de Joana de Anjos, de Viena, aí, lá do Leon Denis, aí da casa lá do Tavares, que eu esqueci o nome da casa, desculpa, Tavares. Não importa, você se transforma o Efraim da vida. O ladrão falou, eu sei quem pode ajudar, vou levar para Efraim. Então, isso aqui é simbólico, mas é para refletir. Isso aqui é a célula da casa espírita, tá? Emmanuel trouxe para isso, para mostrar e para fechar esse meu pensamento, lembrando de Jesus. Pedro perguntou, Senhor, como seremos reconhecidos? Vós sereis reconhecidos por muitos se amarem. Aí a gente vai aprender o que é o amor. Da lei do amor, né? Então, tu fechou. Eu queria aí, só o capítulo do livro do Espíritos e Médiuns, por favor. Que o capítulo 4. É o 4. Capítulo 4. Quarto, tá? Então, a gente pode... Vamos responder essa segunda... Prática da mediunidade. Exatamente. Vamos na segunda pergunta. Leia para a gente, Rosângela, por favor. A segunda pergunta é de Perla Duarte, de Divinópolis, Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte: como explicar o Hospital Esperança no livro Tormentos da Obsessão, Espíritas em Frangalhos? Lá no hospital a gente encontra espíritas em frangalhos, e as propostas da questão 799, que é aquela do Livro dos Espíritos, que nos fala que
O Espiritismo vai contribuir para o progresso quando ele destruir o materialismo? Essa é a pergunta. Minha irmã, para começar a responder? Você vai responder, mas antes de você começar a responder, vamos lembrar para a gente estar refletindo, porque a pergunta da Perla é nosso questionamento também. Não pensa que não é, não. Poxa! Com certeza. Como é que pode estar agindo ainda encarnado? Como é que pode fazer isso? Como é que pode fazer aquilo? Como é que fazer aquilo outro? Vamos começar com Emmanuel. Ele já diz o seguinte, lá no livro Emmanuel, de Emmanuel, ele traz um estudo, rapidamente, que fala assim, quem são os médios na generalidade? Escuta essa, Perla. Aí, olha ele é melhor não ler, hein? Melhor não perguntar de novo, mas vamos lá. Emmanuel, os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram soberanamente o curso das leis divinas e que resgatam sobre o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e deleituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de grandes deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais. Olha a área que nós tombamos. Nos cumes social, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Aí a gente só fala assim antes da Rô completar. Será que todos nós retornamos para a espiritualidade com esse resgate aqui 100% ou ainda chegamos lá em frangalhos? E, graças a Deus, tem uma casa como Eurípides Bassanufo criou para nos acolher. Né? Pode ser isso, Rosângela? É verdade, Helena. A gente tem que pensar que assim, a gente ainda está lutando muito, né? A gente, como médium, cada um de nós ainda luta muito. A gente se irrita, a gente questiona, a gente acha que está certo. Até a gente entender o que a gente leu no Evangelho, que é de hoje, que é vivenciar realmente a lei de amor e caridade, até a gente entender isso, a gente ainda vai aprender. Nós estamos vindo de uma encarnação, como falou Emmanuel, que certamente a gente cometeu um monte de falha em nome da mediunidade, inclusive, né? E hoje nós estamos aqui lutando. Quando eu li a pergunta, eu me lembrei do exemplo do livro Voltei, né? Que é um espírito que a gente sabe que é um espírito bastante importante. Sério? Foi recolhido pela filha e, de repente, cheio de dificuldades, apesar de ter sido presidente da FEB, uma série de coisas. Aí ele olha, vê uma jovenzinha vindo iluminada. Aí ele se irritou, não morreu, não ficou santo, né? Não desencarnou. Ainda ficou com inveja da luz do outro? Ficou com inveja, exatamente. E ainda falou, como é que pode? Eu fiz isso, fiz aquilo. Quantos de nós encarnados falamos isso, né? Sofre uma mudança qualquer, a gente fica, mas como assim? Não, gente. Como o doutor Bezerra socorre ela e não me socorre? Eu como fui espírita? E o que eu fiz? Não adiantou nada, né? Quando acaba, ela tinha sido uma humilde professora de um lugar extremamente pobre, ganhava pouquíssimo e parte do que ela ganhava, ela investia nas crianças, em material para estudar, em sapatinho para ir à escola. Então, ela deu dela mesma, ela deu amor, ela deu... E isso é que fez a grande diferença. E, infelizmente, como nós éramos doutores da lei, como nós conhecemos a doutrina no passado, nossa, que lindo. Agora, quando a gente vem com as mesmas posturas, né? Eu sei muito, eu é que sei, e aí se embola todo. Em vez de querer aprender, tem que aprender, gente, tem que se abrir. Eu lembro do Altivo falando para mim inúmeras vezes, ouve tudo. O que não servir, você dispensa, deleta. Mas ouve tudo, deixa a pessoa falar com você, ouve que ela... Porque às vezes está vindo uma grande instrução, não, isso eu já sei. Vamos lá estudar, tem um estudo do livro. Já estudei o livro dos Espíritos, livro dos médios, nossa, estou cansado do livro dos médios. Já cansei de ler, estou cansada de ler. Olha, cada vez que a gente estuda com o nosso
entendimento crescendo, a gente enxerga coisas que a gente fica, meu Deus, isso estava escrito aí. Então, assim, a responsabilidade nossa é muito grande, mas, infelizmente, a maioria de nós ainda mantém a vaidade, o orgulho, aquelas 3 coisinhas muito gentis que nos acompanham: orgulho, vaidade e egoísmo. Ou né? seja, vamos voltar em frangalho mesmo, hein? De Vamos novo. voltar ainda em frangalho. Precisamos do hospital no plano espiritual Vamos mesmo. pedir a Lu para dar uma... Ou não, né, Helena? Depende muito, né, Maria, da nossa... Depende de nós. Pessoal. Lu, rapidinho, como a nossa hora já está terminando, talvez a gente possa voltar nesse tema na próxima semana, mas a irmã fala de uma obra muito séria, muito importante, que, inclusive, dentro do nosso movimento espírita, no primeiro momento, ela não foi entendida, né? Que é essa obra maravilhosa, que é Tormentos da Obsessão. Sim. E ele é um livro fascinante, do princípio ao fim, e ela, não sei se ela pergunta o porquê, o sentido, acho que hoje não daria para nós nos desenvolvermos nisso, mas um ponto importante é, quando Manuel Filomeno de Miranda já era espírita encarnado. Há um caso muito específico que o incomoda ele como dialogador, que ele, entre aspas, não consegue resolver. Até parece que nós podemos resolver alguma coisa, né? E ele chega no mundo espiritual com esse incômodo. E ele vai atrás desse caso, encontra esse caso, tá? A gente pode estar falando mais sobre isso, cena dos próximos capítulos. Mas nesse livro, especificamente, entre 1000 outras coisas que a gente vai encontrar aqui, nós vamos encontrar aquele espírito, que é uma das cenas que mais nos chama a atenção, que ele está praticamente mumificado. Ele está uma múmia. E tem um parágrafo nele lá, que mais ou menos bem pequenininho, que está assim, nesse capítulo, né? Que é o capítulo... voltando, impressões marcantes. É o nome do capítulo. E lá tem vou ler rapidamente, bem pequenininho, que está assim, porque se fizesse um silêncio espontâneo, alonguei o olhar na direção do leito próximo e pude ver outro paciente envolto em vibrações escuras que o apresentavam como se fosse uma múmia, enlaçada por ataduras especiais que o mantinham imóvel. Quando a gente lê esse capítulo, a gente vai entender muito o que a Helena nos traz aqui para a gente parar para pensar, que é a unção dos pensamentos. Então, quando a gente vai entender o sentido desse trabalho na reunião mediúnica ou de livro como esse, é caridade. A gente ainda não sabe como fazer, mas a gente está aqui se habilitando para tal, né? E a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, tentando nos tocar de todas as formas. Quando as amigas falam aqui dessa questão do estudo, é para nós não sairmos aí enfiando os pés pelas mãos e prejudicando a nós mesmos, fazendo uma coisa que a gente ainda não sabe fazer ou não tem capacidade para fazer, seja como trabalhadores, seja abrindo uma casa espírita, irresponsavelmente, podendo levar a sua qualidade para uma casa espírita que já funciona. Não, a gente quer abrir a nossa, a gente quer abrir o nosso trabalho de caridade, mas já existem tantos, e por aí vai. Então, é um trabalho vagaroso, que tem que ter calma, e eu acho que esse é o sentido disso tudo, que as amigas estão tentando nos trazer aqui, nos qualificarmos, e os benfeitores espirituais desencarnando, continuando com esse trabalho no mundo espiritual. A gente vê que a gente tem muito trabalho pela frente. Eu gosto muito dessa obra, em qualquer outra oportunidade a gente pode voltar a falar mais sobre ela. Era isso, gente. Ela vai servir muito para esse estudo, né, das reuniões. Perfeito. E você tocou no assunto que é muito importante, que a gente vai tocar outra hora, é o médium, porque é ainda baseado na pergunta da nossa irmã, da Perla, né? A gente tem muitos relatos de muitos espíritos, grandes trabalhadores encarnados, mas que não são anjos. Modelo e guia é Jesus. Nós temos, por exemplo, rapidamente, o caso do próprio Jean-Jacques Rousseau, que ele
com todo aquele grande trabalho que ele realizou, porque se a gente hoje em dia tem aí muita evolução dos direitos, está baseado lá no contrato social de Rousseau, e, no entanto, ele chega na espiritualidade, ele pede para retornar. Por quê? Porque a consciência, que é o ponto que nós aprendemos na Casa Espírita, não é o título, não é tanto a sua manifestação, que você muitas vezes está sendo intérprete dos espíritos, foi o caso dele. Mas a tarefa, o que a consciência dele disse que ele deveria ter feito, que foi a tarefa dele junto aos filhos. Aí ele pede para retornar, sem necessidade de retornar, ele fala, não, mas a minha consciência não me permite, eu preciso retornar e reencarnar novamente na Suíça, novamente, para poder ver aonde foi parar os meus filhos. Olha, é muito sério, por isso que muitos espíritas são acolhidos na espiritualidade em frangalhos e tendo feito grande coisa, porque grandes coisas que a gente no mundo acha que é grande coisa, mas para a lei divina que está na nossa consciência, aquele atozinho, aquela situação, aquilo ali, se nos incomodar, a gente não consegue prosseguir. É por isso que a gente tem aprendido na doutrina espírita, para a gente estar encerrando. Não é? Ô, Helena, aí a gente lembra... Já estou encerrando. Não é quantas missas você assistiu, não é quantas vezes você vai na casa espírita, não é quantos trabalhos. Eu estou em todas as frentes de trabalho. A tua consciência está te liberando? Que se está, você vai ter recursos para superar as depressões, vai ter recursos para superar todas as injunções, das nossas injunções e as vicissitudes do mundo. Porque, senão, a casa espírita, por si só, não vai salvar ninguém. E esse nosso chavão, vai para a casa espírita que você será salva, é engodo. Fala, Amália. Lembrando do Céu e Inferno, quando Kardec traz a história de Joseph Bré, que Sim. fala da honestidade na Terra e a honestidade no mundo espiritual, que são diferentes, ângulos diferentes. Olha, muito bem lembrado Joseph Bré, que quando é perguntado a ele por causa do sofrimento dele, já que ele era um homem de bem, segundo o mundo... era um homem de bem na Terra. Sabe o que ele respondeu? Eu tenho remorso do tempo que eu perdi. Tempo perdido. Ai, meu Deus. Esse tempo que, às vezes, até somos julgados, mas para que tanto trabalho? Não sei se é muito trabalho ou pouco trabalho. Eu sei que a minha consciência ainda não me libera de perda de tempo. Um dia, trabalhando menos, eu posso render mais. Mas, por enquanto, a gente tem que ir conforme a nossa consciência pede. Não conforme você quer estampar para o mundo. Joseph Bré estampava para o mundo uma coisa. E, no fundo, ele apareceu no mundo espiritual sofrendo. E Kardec traz a história de Joseph Bré. Depois eu vou trazer aqui para a gente o grande aproveitamento de tempo de Kardec, que a gente vai ficar impressionada. Bom, estamos na nossa hora, né, ô Tavares? Já passamos até. Ai, meu Deus. Sem problema. Quando isso ocorre, chacrinha baixa aqui, só termina quando acaba. Passando a palavra para você, Tavares. A gente está encerrando. Meninas, eu quero só falar, primeiro agradecer a vocês esse estudo maravilhoso, e eu quero convidar, olha, faço questão da presença de vocês, certo? No 13º Encontro Espírita das Casas Espíritas, que é promovido pelo Centro Espírita Leon Denis e o Centro Espírita Antônio de Pádua e a obra social Antônio de Aquino, né? O tema dessa 13º encontro será o Centro Espírita na visão dos bons espíritos. Vai ser agora, dia 12, domingo, das 9 às 12 horas. E aqui a Web Rádio Estação da Luz vai ter o prazer de poder retransmitir esses dois eventos maravilhosos. Então, assim, é um momento de muita alegria para todos nós. Então, domingo, temos aí um compromisso, além da namorada ou do namorado, de manhã com... dia do namorado. Mas nós vamos fazer, que nem a Eurípides Passanufo, com a aluna dele.
Dona Maricotinha, o nome dela. Se não for Maricotinha, vocês depois me corrigem. Ela olhava para ele percebeu que ela estava paquerando ele, né? Ela falou: olha, fulana, eu não vou casar e você também não, tá? Nós vamos estar casados com a doutrina. E verdadeiramente ela se transformou em secretária de Eurípides. Maravilha. Então, nós estamos casados com a divulgação espírita no Dia dos Namorados, tá, gente? Nosso namorado, além dos namorados que cada um tem, estamos aí casados com a divulgação do É lá na igreja, as filhas de Maria não casam com Jesus? A gente ajuda cada um seus namorados e vamos estar no Dia dos Namorados casados lá no encontro com a divulgação do Com a divulgação da doutrina, com a divulgação de Kardec, com a divulgação de Jesus. O Tavares, domingo também tem o da obra social, esse banner que está aí atrás de mim. Os dois, Ele tem que o da obra social também. Da obra social Antônio de Aquino, do Centro Espírita Antônio. O tema é Jesus, o nosso condutor. Aí é que nós vamos estudar, como eu falei no início, sobre essa questão da influência no futuro, do papel nosso, como Jesus pode nos ajudar nessa caminhada, nessa vida. Maravilha das maravilhas. Vamos à prece, né? Faz a prece para a gente, Lu. Por favor. Lu, tá podendo? A minha bateria está quase acabando. Eu fiquei quietinha, estou no celular, desculpa. Não tem problema. Se eu cair, vocês me desculpem, tá? Tá bom, mas aproveita aí. Vai fazer? Tá bom. Faz aí, então, Amália, por favor. Senhor Deus, Pai de infinito amor, Jesus amigo, Jesus amado, querido Allan Kardec, Leon Denis, todos vós que tanto evocamos nesse trabalho de hoje, nós estamos agora encerrando a nossa atividade com muita alegria no nosso coração, com muita felicidade por estarmos aqui como instrumento do teu amor, apesar da nossa pequenez, Senhor, mas aqui estamos no esforço, no desejo íntimo de podermos servir na tua seara. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe os nossos esforços, abençoe o nosso Tavares, que com esse instrumento de trabalho, que é a Web Rádio, Estação da Luz, trabalha intensamente na divulgação dos teus ensinamentos. Abençoe todos que nos ouvem, todos que se interessam nesse grande aprendizado. Abençoe todos os dirigentes de casas espíritas, aqueles que têm a sua condução com equilíbrio, com segurança, e aqueles outros que estão aprendendo. Todos, Senhor, te pedimos, abençoe, fortaleça, ajude a perseverar, a não esmorecer. E abençoa-nos, permitindo-nos, Senhor, que possa ser em teu nome, Jesus amado, em nome de todos esses guias espirituais, das casas espíritas aqui representadas, dos nossos lares, todos esses guias de cada um de nós, dos nossos patronos, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos considerar encerrado o nosso trabalho de hoje. Graças a Deus.